bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Bom, semana passada não deu para te mandar a lição, mas essa semana a gente já tá mandando. E a nossa lição, ela é tão especial, que ela vai ser dividida em 2 vídeos, tá? Esse vídeo aqui e o outro que eu vou mandar para vocês. Por que ela é especial? Porque é um assunto um pouquinho complicado, mas que hoje a gente vai conseguir entender tudinho. A gente vai conseguir ir pedacinho por pedacinho pra gente entender tudinho, né? E nesse vídeo aqui que a gente vai começar hoje, nós vamos falar características. Qual a sua característica? A minha característica é: eu sou meio nervosinha, eu sou um pouquinho sem paciência, eu sou comilona. E a sua? Qual é a sua característica, hein? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de característica nesse nosso primeiro vídeo, certo? Então, mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela nossa família. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bom, poderoso e protetor todos os dias, presente na nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém? Bom, então, meus amores, aqui nesse vídeo, para começar, nós vamos falar sobre as características de Deus, né? As características de Deus. Deus, ele é criador, né? Deus criou todas as coisas. Ele é um Deus maravilhoso que criou o céu, as estrelas, criou tudo que a gente tem, né? Então, se você dá uma espiadinha lá na lição da tia Tati, nos vídeos que ela deixa lá no Ministério Infantil, você vai poder relembrar, porque você é junior, você já sabe, você vai poder relembrar aquilo que você, né, já aprendeu sobre o Deus Criador, que criou todas as coisas, inclusive criou você e criou a mim também. Não é legal? E se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus nos criou, certo? Certo. Então, mais uma característica de Deus é que ele é bom. Ele é bom e ele não nos deixa faltar nada. Ele cuida da gente sempre. Ele cuida de nós como um pai, né? Como um pai, como um familiar que cuida da gente, alguém que protege a gente, não é verdade? Então Deus é assim, ele é bom. Ele não vai deixar com que falte nada do que a gente precisa de verdade, né? Coisas que a gente precisa de verdade, ele vai estar sempre cuidando da gente, nunca vai deixar faltando. E ainda digo mais, ele nos dá muito mais do que pedimos ou que pensamos. Por isso o nosso Deus é bom. E o nosso Deus, ele é santo. Santo, ele não tem pecado, ele não peca, ele não erra jamais. Ele é correto, então ele é santo. E nós devemos exaltar a santidade de Deus o tempo todo, porque o nosso Deus, ele é santo e ele merece ser exaltado, né? O nosso Deus, ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim, né? É como um círculo. Um círculo, ele não tem começo e nem fim. Então, é como Deus. Ele é eterno. O nosso Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, se você está pensando que você pode esconder alguma coisa de Deus, ó, não tem como você esconder. Porque o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E o nosso Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Sabia que ele sabe o que você está pensando? Exatamente, nesse momento, aquilo que você está pensando, se você acha que ninguém sabe, Deus sabe que você está pensando. Sabe tudo, ó, que está aí na sua cacholinha, né? Deus sabe de tudo, ele é onisciente. E uma característica linda de Deus é que ele nos ama. Nos ama muito, muito, muito mesmo. Deus nos ama muito. E ele, por esse amor tão grande, é que ele não nos deixou perecer. Quando a gente pecou e se afastou de Deus, ele logo providenciou o quê? Um remédio, uma forma da gente voltar a ficar juntinho com ele. Fazendo o quê? Enviando Jesus. E Deus, ele nos ama muito, muito, muito. E por esse amor tão grande, por todas essas características maravilhosas de Deus, é que a gente vai dizer que devemos obedecer a Deus em tudo, porque Deus é perfeito.
Deus é perfeito. E é nessa perfeição é que devemos adorá-lo e obedecê-lo em tudo. Vamos ler Mateus 5:48? Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Viu? Aqui na Bíblia está escrito que Deus é perfeito. E Ele quer que a gente seja perfeito. Então, nós podemos nos aperfeiçoar para ficar parecidos com Deus. Então, todos os dias temos que melhorar. Então, devemos obedecer a Deus, porque obedecer a Deus em tudo, porque Ele é perfeito, certo? Agora, uma outra pessoa que nós vamos falar hoje é sobre a pessoa de Jesus. Isso, Jesus. Você sabia que Jesus, ele sempre existiu? Sempre. Se você pensa que Jesus só existiu quando Jesus nasceu lá, que Deus criou Jesus, Jesus sempre existiu. Ele sempre existiu. E lá em João 1, deixa eu ver aqui na nossa Bíblia. Em João 1, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus. Quem era que está falando aqui? Estão falando de Jesus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Eles estão falando aqui exatamente de Jesus. É de Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Então, Jesus ele sempre existiu. Desde lá do princípio. Outra forma da gente saber que Jesus sempre existiu e que Deus não estava sozinho e que ele estava lá, mas é um papo que a gente vai entender daqui a pouco, é quando Deus fala assim, façamos, né, lá no começo em Gênesis, então façamos, para você ver que Deus não estava sozinho, que a pessoa de Jesus estava com ele. Então, Jesus, ele sempre existiu, né? Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Lá em Colossenses 1, no 15 ao 16. Deixa eu abrir aqui. Já deixei um pouquinho marcadinho para poder facilitar pra gente. Então, Colossenses 1, né? O 15 e o 16. Vamos aqui, ó. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas e todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo. Por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive, todos os poderes espirituais, as forças, os governos e autoridade, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Por meio dele e para ele. Aqui é a prova de que Jesus sempre existiu e que Jesus é Deus. Porque por meio dele, Deus criou. Olha aí uma coisa que você não descobriu e que você está descobrindo agora com a tia Jaque, certo? Então, já falamos que Jesus que ele sempre existiu e que Jesus, ele é Deus. Jesus é o nosso Salvador. Lembra da nossa lição do salva-vidas? Lembra? Jesus é o nosso Salvador. E essa é a parte principal, né? Você já sabe, tá careca de saber sobre essa parte, né? Que Jesus veio ao mundo, se entregou por nós, derramou o seu sangue, não é verdade? E ali ele se mostrou todo esse amor tão grande. Então ele veio para nos salvar. Então Jesus é Salvador. E Jesus é santo.
Assim como Deus é santo, Jesus é santo. Ele não pecou, ele nunca pecou, né? Ele sempre, mesmo quando ele veio e se fez homem, deixou todo a sua divindade, todo se libertou, né? Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para vir ao mundo e mesmo assim ele não pecou. Ele se tornou como nós, mas não pecou, né? E ele veio fazer isso para provar que é possível a gente viver uma vida correta, né, sendo seres humanos. Então, Jesus, ele é santo, ele não pecou e nunca vai pecar, né? Jesus, ele é perfeito, assim como Deus, ele é perfeito. E ele nos ama muito, porque só alguém que para nos amar tanto, 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 poderia se entregar. Você se entregaria? Por alguém? Daria sua vida para salvar alguém? Não, né? Mas só alguém com amor tão grande, que Jesus tem, poderia fazer isso. E isso Jesus fez, certo? Bom, agora nós vamos falar mais uma pessoa, características de mais uma pessoa. Falamos de Deus, falamos de Jesus e agora vamos falar de mais uma pessoa. E quem é essa pessoa que ficou faltando aí? Essa pessoa é o Espírito Santo. E aí, tem muita gente que não consegue muito entender o Espírito Santo, mas eu vou te esclarecer um pouco sobre ele. Vamos falar primeiro sobre as características dele, certo? O Espírito Santo é Deus. E ele sempre existiu. Você não sabia que o Espírito Santo é Deus? Pois é, e ele sempre existiu. Sobre o Espírito Santo ser Deus, Deus ser Deus, e sobre Jesus ser Deus, a gente vai esclarecer melhor na outra lição. Mas nessa, nós estamos falando sobre as características. Então, o Espírito Santo é Deus e ele sempre existiu. Que a gente tá lá em Gênesis 1, no versículo 2. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então, o Espírito Santo sempre existiu. Assim como Deus, assim como Jesus, o Espírito Santo sempre existiu. Né? O Espírito Santo, ele é o Consolador, porque quando Jesus foi e ele falou que não ia deixar a gente sozinho, que ele ia pedir a Deus para enviar o Consolador, então alguém que venha nos confortar, que venha nos ajudar sempre. O Espírito Santo tem esse papel na nossa vida, ele é o Consolador. O Espírito Santo habita em nós, você sabia disso? O Espírito Santo habita na gente, ele está na gente. Então, para habitar na gente, é preciso que a gente tenha um lugar legal, porque o Espírito Santo não fica em qualquer canto. Você ia gostar de morar num lugar todo quebrado, todo escuro, feio, todo sujo? Não. É assim o Espírito Santo. Ele não vai querer morar no lugar quebrado, feio e sujo. Ele quer morar no lugar limpinho e arrumado. Então, a sua casa, você tem que estar limpinha e arrumada para que o Espírito Santo venha morar em você. Então, o seu corpo ele tem que estar livre do pecado, certo? Bom, o Espírito Santo, ele se apresentou no Velho e no Novo Testamento de várias formas. Ele apareceu de várias formas. Vou te falar algumas formas que ele apareceu. Ele apareceu como pomba no batismo de Jesus. Ele apareceu como fogo no dia do Pentecoste, né? Quando, no Novo Testamento, no dia do Pentecoste, após Jesus ser levado aos céus, ele apareceu. No dia de Pentecostes, ele apareceu como coluna de fogo no deserto. Lembra a coluna de fogo que guiava o povo lá no deserto? Ele apareceu. Ele apareceu na sarça ardente de Moisés, né? O Espírito Santo, ele apareceu de várias formas. Mas muita gente pensa que o Espírito Santo ele é uma figura, que o Espírito Santo ele é uma coisa mágica, mirabolante, um truque. Não, o Espírito Santo ele é uma
pessoa. Embora ele apareceu de algumas formas, mas ele é uma pessoa. Em Marcos 13, 11, porque a palavra que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Então, quem fala, quem dá a palavra, só pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é um truque mirabolante, é uma pessoa, certo? O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo, ele nos revela aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a nossa vida. Ele nos ouve, né? Ele traduz para Deus as nossas orações. Então, o Espírito Santo é a pessoa que vai estar com a gente, o tempo todo, né? Moldando a gente. Ele nos consola, que eu já falei lá no começo, que o Espírito Santo, ele nos consola. Ele nos ajuda e ele nos ensina. Então, essas são muitas e muitas características, né, do Espírito Santo. E uma característica incrível do Espírito Santo é que ele nos dá presente. Ih, caraca, o Espírito Santo nos dá presente. Aí você gostou, né? Pois é, o Espírito Santo, ele nos dá presente. E esses presentes são chamados de dons espirituais. Você tem o seu dom, eu tenho o meu. E esses dons que foram dados foram pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos presenteia com esses dons. Cada um tem o seu. O meu é diferente do seu, né? E do outro. Então, o Espírito Santo, ele nos dá esses presentes, que são os dons espirituais, certo? Bom, nós falamos muito sobre as características dessas três pessoas, características de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E aí, deu para aprender um pouquinho sobre as características dessas três pessoas? Legal? Então agora você vai pensar, meditar sobre elas, escolher um versículo, né? E esse versículo você vai decorar e mandar um áudio para mim. Tá legal? Eu falei vários versículos, então você vai escolher um versículo, só um, mandar um áudio para mim e eu te vejo na próxima lição falando dos três em um só. Como assim? Só na próxima lição, tá? Beijo. Até a próxima.